Boa noite aos amigos do canal do CBSP no Facebook. Meu nome é Celeno Santos, eu sou vice-presidente do CBCP e faço a introdução do quadro Papo com João, Histórias Paralímpicas por Contar, que foi criado para resgatar a história de personalidades que dedicam e dedicaram suas vidas ao desenvolvimento do esporte para pessoas com deficiência. Hoje encerramos o quadro para o ano de 2020, para que possamos renovar as energias e trazer novas histórias para contar em 2021. Temos a participação do Tal, nosso intérprete de Libras, para o envolvimento da comunidade surda que nos acompanha. Durante a entrevista, vocês poderão encaminhar perguntas e felicitações que serão destacadas no vídeo ao longo do andamento do quadro. O Papo de João com hoje terá a participação do professor Rivaldo Araújo da Silva, que exerceu importantes cargos como dirigente na área do esporte para pessoas com deficiência. Dentre diversos cargos e funções, Rivaldo, por mais de 10 anos, foi o coordenador geral do esporte para atletas de alto rendimento do Ministério do Esporte. Participou como chefe adjunto da delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos de Barcelona, em 1992, em Atlanta, 1996, em Sydney, 2000 e em Pequim, 2008. Agora, para conduzir uma fantástica entrevista com o professor Rivaldo, convidamos o presidente do CBCP e idealizador do quadro Papo com João, Histórias Paralímpicas por Contar. João, a tela é sua. Olá, amigos! Olá, Sileno, Tal, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, proporcionando que a comunidade surda possa nos ouvir. Meu convidado, que eu chamo de Monsieur Rivaldo. Oui, oui. Monsieur Rivaldo é uma das figuras mais importantes da história do esporte das pessoas com deficiência do nosso país, porque Monsieur Rivaldo teve a oportunidade de viver momentos extremamente importantes que vocês vão descobrir aqui nesse papo de quinta-feira, comigo aqui, João. Eu tive o prazer de conviver com o Monsieur Rivaldo, muitos dos momentos que ele vai contar aqui para vocês, e outros que nem eu mesmo sabia, e que tem o dedo de Monsieur Rivaldo. Eu falei com muita gente que ia conversar contigo, Rivaldo, e muita gente disse assim, caramba, eu vou ver. Porque é uma oportunidade de aprender, de saber muito sobre aquilo que aconteceu para que o esporte de pessoas com deficiência, o que a gente chama de esporte paralímpico, pudesse se desenvolver a ponto de chegar onde chegou. Figurar entre as 10 maiores potências do esporte mundial, ter um centro de treinamento que é um dos 5 maiores do mundo, em 25 anos. E Rivaldo participou de muitos desses momentos que não foram tão fáceis, mas que, através de pessoas como Rivaldo e como tantas outras, o caminho foi encontrado, né? As dificuldades foram vencidas, as barreiras foram transpostas. Então, Monsieur, eu me sinto extremamente honrado de estar fazendo esse papo, último papo com o João do ano de 2020, porque quinta-feira próxima será Natal e depois passagem do ano, onde a gente espera que 2021 seja um ano de boas novas, o CBCP funcionando plenamente, graças a Deus, se Deus quiser, no começo do próximo ano. Eu deixo você se apresentar, porque não tenho a ousadia de apresentá-lo. Que é isso, João. Bom, boa noite a todos os amigos que estão presentes nessa live. É um prazer muito grande, é uma honra ter sido convidado pelo João, uma figura tão importante do esporte paralímpico, para participar dessa live.
eu me considero uma formiguinha, né? Porque sozinho nós não fazemos nada, agora todos juntos, né? E toda vez que eu falar, durante a minha fala, esse nós, eu busco lá atrás os companheiros que trabalharam comigo e que eu trabalhei com eles, né? Começando do professor Vanilton, Renaldo Alves Manajás, a Nilma Garcia Petengil, e finalmente eu, que foram os coordenadores, né, do esporte paralímpico ao longo de quase 30 anos, tá? Então, quero deixar esse crédito, né, para eles também, porque muito fizeram. Aliás, o Vanilton foi o precursor dessa história aí, dentro do Ministério, dentro da área governamental, né, que foi ele que trouxe o primeiro setor específico para pessoas com deficiência dentro da estrutura do governo. Mas eu vou seguir o roteiro do João. O João pergunta, eu respondo e acrescento alguma coisa. É um prazer muito grande, João. Missier, então vamos começar a conversar. Bom, quando é que você surge aí nessa história? Porque você foi subchefe de delegação em 92, Barcelona, mas você já estava antes. Estava antes, sim. Quando houve, né, eu vou fazer um corte no tempo aí, já a partir do governo Collor, que é quando começou a história do esporte para pessoas com deficiência dentro do governo, né? Para trás havia um apoio, mas era aquele apoio incipiente, né? Pontual, né? Para uma coisa ou outra, e a gente percebe que a coisa não era assim porque acreditava, né, no desporto paralímpico, no esporte para pessoa com deficiência. Era mais uma forma de acalmar os ânimos. Vamos atender esse projeto deles, aí eles ficam tranquilos lá. Pelo menos é o sentimento que eu tive naquela época. Mas com o advento do governo Collor, que veio um departamento de esporte para pessoas com deficiência dentro da estrutura do governo, cujo primeiro diretor foi o professor Vanilton, que foi o mentor disso aí dentro na equipe de transição, né? Então, nós viemos com recursos carimbados para o esporte para pessoa com deficiência. Eram poucos, mas para quem não tinha nada garantido, já tinha alguma coisa, né? E ali nós tínhamos que fazer a multiplicação dos pães, né? Porque tinha aí, passamos a escrever, né, como seria a distribuição dos recursos, aquela coisa toda. Então, apoiaríamos as competições nacionais, né, as que nós realizaríamos dentro do Brasil, com a organização das entidades, né, de pessoas com deficiência do desporto, né? Era a Bradecar, era a ABDA, era a BDC, era a ANDI, a BIDEM, né? Porque quando esse dinheiro chegou, nós não focamos só no Paralímpico, porque tinha também, correndo por fora, tinha as APAES, que tinha a Federação Nacional das APAES, existia a Associação Olimpíadas Especiais Brasil, existiam os surdos que não eram da Paralimpíada, e nós apoiávamos a todos. Então, você lembra muito bem, né, que era um pouquinho de recurso e a gente tinha que fatiar aquilo para atender todo mundo. E, por conta disso, a gente não podia atender na totalidade o que eles necessitavam. Então, nós priorizamos, por exemplo, nas competições nacionais, nós priorizamos o atendimento, né, para hospedagem, transporte, alimentação, a premiação, a arbitragem e o RH. Pequena, 3 ou 4 pessoas que iam trabalhar ali. Porque naquela época, como você bem lembra, era a época do voluntariado, os técnicos. Eu lembro que os primeiros técnicos que eu tive contato com eles, o Paulinho, o Gilberto Freire, a Sandra Pérez, todos eles eram voluntários. Eles trabalhavam profissionais de peso, mas que trabalhavam voluntariamente. Eles não recebiam para isso, né? Você sabe muito bem isso, né? E ainda passaram um longo tempo, até a chegada do Comitê Paralímpico, que ali começou a melhorar um pouquinho, né, a situação para os atletas e técnicos. Né? Quando quiser, João, pode interromper, tá? Nas competições internacionais, a gente apoiava o transporte aéreo internacional, o nacional, para chegar no local da concentração, o transporte aéreo internacional e o pagamento das taxas, que correspondiam à alimentação, transporte interno lá.
Está entendendo? Então, ficou nisso. Aí tínhamos também uma ação de capacitação de recursos humanos, que era para fazer curso entre os treinadores, para que eles pudessem se atualizar, né? E também a edição de livros. Nós apoiamos muitas edições de livros das universidades, dos professores, eu lembro Paulinho, Ciro, diversos professores universitários, né, ligados ao esporte paralímpico, publicaram os seus livros graças à verba do Ministério. E esses livros foram distribuídos, que nós tínhamos pouca bibliografia também, na época, na área do esporte paralímpico. Michel, então, na verdade, Tânia aí dizendo que tem muita saudade de você, já passou por aqui, Carlos Vieira, enfim. Um abraço a todos. Na verdade, quer dizer, para a gente resgatar um pouco antes, né, de 92, quando você tem essa... vai a Barcelona, já no governo Collor, que cria o Departamento de Esporte de Pessoas com Deficiência, através do professor Vanilton, mas antes disso, em 88, para aqueles que nos veem, antes da Paralimpíada de Seul, em 1988, cria-se pela CORD a Comissão Paralímpica, que daria conta de levar a delegação paralímpica do Brasil aos Jogos de Seul, em 1988. Comandada pelo professor Vanilton, pela professora Tereza Costa do Amaral, então coordenadora da CORD, e todas as entidades nacionais, né? Blanco pela Abradecar, o Aldo Mícolis pela ANDE, pela BDC na época, não me lembro. Era o Vital, né? Vital. Enfim, e a gente, então, ali, naquele momento, começa a estruturar melhor o esporte pessoa com deficiência, que nasceu em 1958, né, como todos sabem, aqui no país, e até ali a gente já tinha ganho muitas medalhas. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de entrevistar, na semana passada, Miracema, que é uma atleta medalhista de 1984, né, a maior medalhista em uma só edição dos Jogos Paralímpicos. E aí vem o governo Collor, Zico é convidado, né, para ser o secretário nacional do esporte, né, e cria-se o departamento, né. Em 1989 cria-se o Comitê Paralímpico Internacional, né, e em 91 eu me encontro com o Vanilton lá na Hungria, e eu tenho, Monsieur Rivaldo, a carta de aceitação do Brasil como membro do Comitê Paralímpico Internacional, solicitada pelo governo brasileiro através de Vanilton, na Assembleia do IPC em 91, na Hungria, né? E tem lá o encaminhamento para ti, né? Você, nessa oportunidade, já ali, a relação era feita com o governo brasileiro, com o Departamento de Esporte de Pessoas com Deficiência, especialmente com você, porque Vanilton fazia o despacho para que você desse provimento àquela questão. E aí, eu queria lembrar aqui uma história curiosa, né? Porque das histórias curiosas, né? Que a gente... Eu me lembro que né, nessa oportunidade, eu era presidente da ABDA, da Associação Brasileira de Desporto para Amputados. Tinha começado o futebol de amputados lá em 1986, e eu queria ir ao Mundial de futebol de amputados em Tashkent, lá na União Soviética, né? Ainda a União Soviética. E tinha uma certa dificuldade por conta dessa questão da divisão dos recursos.
e o futebol de amputados não era também uma modalidade paralímpica, e não é hoje ainda, infelizmente, e eu juntei 15 amputados, botei numa caminhonete. Loucura total, eu lembro disso, João. Você chegou em Brasília com uma espécie de uma caminhonete, uma D20 dessa, com uma equipe de futebol de amputados, todos sentados, veio do Rio para Brasília. Em Brasília fez uma série de apresentações na Faculdade Dom Bosco, na Católica, e saiu por ali mostrando o futebol de amputados para que o pessoal conhecesse. Mas sabe por que eu fui, Messias? Pelo seguinte, porque eu tinha pedido lá a vocês o dinheiro para levar a delegação a Tasquente, a universidade. E tinha aquela dificuldade, tinha que distribuir o dinheiro para todos, né? Estávamos próximos da Paralimpíada de Barcelona e tinha o professor Vanilton. Nessa época, o Zico já não mais lá estava, quem estava lá era o Bernard. Sucedeu o Zico, e o presidente Collor de Mello, aos domingos, morava na casa da Dinda, não morava no Palácio da Alvorada, e aos domingos ele saía, todas as manhãs de domingo, vestindo uma camiseta, para pilotar um caça, dirigir uma Ferrari, e eu disse, eu vou acampar na porta da casa da Dinda, para conseguir o dinheiro para levar a delegação ao Mundial. Mas eu fui recebido antes, já na entrada de Brasília. Não precisa parar na casa da Dinda, não. O secretário Bernard vai recebê-los, o Rivaldo vai resolver os problemas todos, porque sempre foi a pessoa que resolveu os nossos problemas lá no Ministério, na Secretaria. Então, você fique tranquilo aí. E depois vamos a Barcelona. Eu queria que você contasse um pouco dessa história de Barcelona também, porque teve muitos aspectos ali, né? Quer dizer, Blanco, nessa oportunidade, né? Foi Menescal, eu acho que foi o chefe da delegação de Barcelona, e você foi o subchefe. Foi. E foi formada novamente uma comissão paralímpica. Não havia ainda o Comitê Paralímpico, né? Foi formada uma comissão paralímpica com data de acabar, né? Então, logo a gente chegasse, acabaria a comissão paralímpica, né? E nós fizemos. Eu tive o prazer, né, tive a honra o Vanilton colocou na minha mão para fazer a inscrição, para cuidar da delegação brasileira. Né? Eu receberia os nomes, né? Não fui eu que selecionei, evidentemente, foi cada técnico das modalidades, e mandavam para mim, eu estava em contato naquela época. Eu tinha que trabalhar, ir mais além à noite e chegar mais cedo, porque o fuso horário não existia redes, né? Redes mídias, né? Não existia. Era o velho e gostoso fax. Lembra do fax antigo? Então, tudo era por fax, né? E aí no horário nosso, lá era 5 horas a mais, aí eu tinha que chegar mais cedo para poder mandar e receber a resposta ainda à tarde das nossas questões e para ver se estava tudo certo e tal, porque a gente estava ali tateando, né? Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas, João, ali, quero agora contar uma das histórias. A gente teve, nesse início, nós tivemos uma série de problemas que nós tivemos que enfrentar. Nós, quando eu digo nós, é aquele grupo, né? Que, por exemplo, o esporte ainda não era tido como esporte de alto rendimento. Como é que era considerado, Messias? Como se fosse uma brincadeira, um festival. Manifestação cultural. Manifestação cultural, de criação nacional, mas não era de criação nacional porque foi criado lá fora e trazido pelos dois, né, pelos dois rapazes que foram fazer o tratamento, o Robson, que criaram o Clube do Otimismo e o Clube do Paraplégico. E depois teve aquele primeiro jogo de basquetebol e tal, foi aí o início de tudo. 50 anos depois, né, nós entramos na fila lá em cima e 50 anos depois eu vou te contar o que que aconteceu. Quando eu saí, nós éramos sétimos. Quando nós saímos, né, do Ministério, éramos sétimos. Mas aí, foi quando eu vi que a coisa estava muito incipiente. Para Barcelona,
houve só exames laboratoriais dos atletas. Então, foi atleta com dente cariado, atletas com outros problemas, né? Porque até então a gente não tinha recurso e não tinha aquela organização, né? Não tinha uma entidade para liderar as outras todas, né? Cada um fazia o seu, trazia os nomes e nós montávamos a delegação e levávamos, né? E aí nós fomos com uma delegação pequena, com 55 atletas, né? Aquela coisa toda. Tivemos aquelas 3 medalhas de ouro, 3 medalhas de bronze. Claro, tem o seu valor, foi quando o Luiz Cláudio estourou, quando a Adria estourou, né? Ali já... Sueli Guimarães. Exatamente, Sueli Guimarães também pegou medalha nos arremessos, lançamento, né? E o pessoal do PC também, né? No clube e tal. Tião, Claudinho. Tá? Essa turma, João, essa turma foi a turma que sofreu para que essa turma de agora, que tem um centro paralímpico, que fica em hotel de 4 a 5 estrelas, que tem um alojamento próprio lá no Comitê Paralímpico, né? Foi esse pessoal que colocou a cara a tapa, né? Começaram a aparecer devagarinho, uma notícia assim, e começou a aparecer a partir de Atlanta, né? Quando fui levado uma equipe da TV educativa para filmar, foi pago o satélite para transmitir, colocou-se à disposição da Band, da Globo, de todas as emissoras para poder, né? E em Sydney, quando você teve aquela ideia, né? Já com o doutor Augusto Viveiros, né? Augusto Viveiros como... Volta para trás, Lúcia. Até que volte. Não vamos lá na frente, não. Porque aí o que acontece? A gente vai a Barcelona, né? Certo. Eu sou de uma organização que tem uma importância fundamental no desenvolvimento do esporte de pessoas com deficiência. Tenho muito orgulho de dizer isso, que é a Andef, né? Eu tenho, inclusive, o Atênia está falando aqui, eu tenho um fax, como disse aí o professor Rivaldo, um fax do professor dizendo: espero que você receba, que vocês, né, da Andef, recebam a dolorosa, porque a Andef teve que pagar as passagens da delegação, porque senão a delegação não iria a Barcelona, né? Porque o dinheiro, como sempre, não saiu a tempo de custear as passagens. E a Andef, então, a Varig disse assim: não. Se não, antigamente era assim. Se não pagar, pessoa com deficiência, se não pagar antes, desista. Não vai. E a gente pagou as passagens e fomos para lá. Mas lá tem histórias interessantes também, Missier, de Barcelona, que eu queria que você contasse. Foi pela primeira... João do Pulo foi conosco, acompanhando a delegação. É uma história interessante, porque João do Pulo, como todos sabem, se acidentou em 1981, perdeu a perna como recordista, né, do salto triplo. E João do Pulo depois, enfim, não pôde fazer mais esporte, enveredou aí pelos caminhos da vida, e antes de Barcelona, as pessoas querem levar João do Pulo para fazer, para competir em Barcelona, para saltar, ganha uma perna, essa coisa toda. Eu até naquela oportunidade estava na BDA, disse: não, João do Pulo não vai competir. Porque se João do Pulo vai competir com atletas agora com próteses e treinados e tal, João do Pulo vai sair da condição de recordista mundial do salto triplo para perder a prova da Paralimpíada, vai acompanhar a delegação, e lá o técnico da seleção russa de atletismo assumiu que João do Pulo tinha sido garfado nos Jogos Olímpicos de Moscou. Mas aí os meninos... Conta aí a história da praia, Missier. Os meninos não queriam sair da praia, os PCs do futebol, porque as meninas ficavam lá de topless. Em Barcelona, como em grande parte da Europa, né, o pessoal tem outra cultura, né? E o pessoal se desfaz das roupas para tomar banho de sol. O inverno deles é pesado, e quando chega a primavera e o verão, eles querem aproveitar, né? Então, eles ficam à vontade para tirar. E nós, né, não estávamos acostumados a isso. Então, eu via
eu ouvi aquela balbúrdia, aquele barulho, vamos para a praia, todo mundo indo para a praia, a equipe de futebol toda, ia todo mundo, eu fui lá ver o que é. Por quê? O que é que tem na praia, né? Que, pelo que me constava, a água era gelada. Aí, a vila ficava de frente, né, Messias? Aí, quando eu chego lá, aí foi que eu percebi qual era a atração local, né? Eram as meninas desnudas, né, da barriga para cima, e tomando banho normalmente, tomando seu banho de sol. E, olha, a gente teve que conter os ânimos, né? Olha, pô, não fica olhando muito, não, que aqui a lei é diferente, né? Igual, eu sempre vou na frente e volto, igual aconteceu em Atlanta, né? Que tinha uma senhora que falava português e os garotos mexendo. Essa aí é isso, isso aqui é aquilo. A moça olhou para trás, olha, eu entendo o que você está falando. Aí lá também aconteceu isso, né? De alguém falar, olha, não fale assim, que fica mal e tal. É nosso costume aqui, vocês têm que acostumar também, né? E fala umas coisas que não dá para falar aqui, né? Mas a moça quis dizer o seguinte: alguém perguntou, você não tem vergonha, não, de ficar assim, porque tinha uma totalmente pelada. Aí a moça falou, olha, aqui na Europa a vergonha não fica onde fica no Brasil, não. Para não explicar bem o que ela quis dizer, né? E a gente passou aquele... Mas aconteceram coisas, assim, engraçadas, né? Dos cubanos, vou contar a história engraçada dos cubanos, né? Que venderam todos os uniformes e encheram as bolsas dele com comida e Coca-Cola. Eles esvaziavam as caixinhas, aquelas máquinas de Coca-Cola, né? Que era de graça, né? Era só passar o crachá lá e pegava as Coca-Colas e encheram. E quando chegaram no aeroporto e foi passar no raio-x, perderam quase tudo ali, porque, além de dar excesso de peso, não podia levar aquilo lá. Né? Não eram só os cubanos, não. Como é que se fazia para segurar os meninos para ir na loja de sanduíche, que era aberta 24 horas e podia se comer à vontade? Tinha gente que passava mal. Eu lembro de uma atleta que passou mal, não vou falar o nome, é claro, mas que passou muito mal mesmo, porque comeu 4 McBig, não sei o quê, era de graça, tudo de graça, era só chegar lá e pedir, tá entendendo? Cara, aí não queriam entrar na fila, era um horror, João. A gente ficava lá conversando o tempo todo, olha, não vai, não pode, vocês vão aumentar o peso, chega na hora da competição, se não aguentar nem correr, cara, como é que pode? A gente fazia de tudo para convencê-los a não ficar lá direto, era terrível, cara. Era terrível, mas valia. E aí a gente volta de Barcelona com aquelas 3 medalhas de ouro, né? E recordes. O João do Pulo descobre lá que é garfado, né? Foi o que deu visibilidade à Paralimpíada, né? A participação do Brasil. Dele. As matérias aqui no Brasil só falavam disso. João do Pulo descobre que foi garfado porque o técnico confessou, assumiu que João tinha sido roubado naquela Paralimpíada, né? E depois na Olimpíada. Isso, na Olimpíada. E depois nós estávamos preparando o João para ir à Paralimpíada de Atlanta, aí sim na condição de atleta, mas ele acabou falecendo antes, né? Da Paralimpíada, infelizmente, né? Ele teve um problema e não resistiu. Mas aí, logo depois de Atlanta, conta aí, Messier. Aí a gente cria o Comitê Paralímpico, você estava participando, acho que foi você que fez a ata da fundação do Comitê Paralímpico. Do Comitê Paralímpico, né? Você não estava presente, né, João? Mas não se chegou a um consenso, né? Essa reunião foi realizada lá no Benjamin Constant, né? Teve uma antes, né, em agosto. Teve uma em agosto, não, preliminar, e depois em fevereiro. Foram o Joaquim Inácio, né, que era o diretor que ficou no lugar do Vanilton, foi o Renaldo e eu, nós fomos para essa reunião e não houve consenso, porque todos os presidentes queriam ser presidente do Comitê Paralímpico, queria ser o presidente fundador, né? Então, depois de acaloradas discussões, né, aí citou-se, foi o Renaldo, né,
Reinaldo disse, olha, vou colocar um nome de consenso aqui para que seja o primeiro presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. É claro que o Reinaldo era muito político, né? Ele sabia também, João, que por trás de você tinha uma entidade que poderia dar sustentação ao Comitê Paralímpico no início. No início, tinha a Andef, né? Que tinha... O comitê ia começar do 0,000,0. Então, o seu nome era um nome forte, era um nome que transitava entre todos, se dava bem com todo mundo, falava com todo mundo, não tinha problema com nenhum, tá entendendo? E era um cara que estava no movimento de luta pelas pessoas com deficiência, pelo direito das pessoas com deficiência, já há décadas atrás, né? Eu lembro que eu vi uma fotografia do pessoal da BDA, do time de futebol de amputados, com o Gustavo e a Camila, novinhos, menininhos, assim, de 1 ano, tá entendendo? Então, você já era um cara, assim, dentro do esporte há muitos e muitos anos. Então, quando foi colocado o seu nome, ele gerou consenso, né? E você foi eleito, mesmo sem estar presente, foi eleito o primeiro presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, e o Aldo Miklos foi eleito o presidente de honra, né, porque ele era o mais velho de todos, claro, né, e também um dos precursores, né, porque ele também era ligado ao clube do alquimismo, aquela coisa toda, né, então, deu-se essa honra para ele, né, de ser o presidente de honra do Comitê Paralímpico, e você foi o primeiro presidente que foi, a partir dali, foi uma mudança, né, foi o divisor de águas do esporte paralímpico, porque a partir dali, nós começamos a ter visibilidade, o esporte paralímpico começou a ter visibilidade a partir da fundação do Comitê Paralímpico e começou a mudar, porque você fez aquela aproximação com as universidades, né, com a academia, então criou-se um grupo de estudos, um grupo de avaliação, né, um grupo de avaliação em que pegaram os atletas e dissecaram, fizeram todo tipo de avaliação ergonométrica, isso, do coração, a laboratorial e tal, o O2, disso, daquilo. Então, realmente houve uma preparação para Atlanta, coisa que não havia tido nas anteriores. Houve até aclimatação, né? Em 1996, procurou-se uma cidade em que o clima se assemelhava a Atlanta, clima quente, seco, né? E colocou-se a delegação lá no centro de treinamento, no centro de atletismo, de treinamento de atletismo, né, da Confederação Brasileira de Atletismo, lá em Manaus, e o pessoal passou ali uns dias treinando no mesmo horário da competição, com um fuso horário, essa coisa toda, quer dizer, foi realmente uma aclimatação. E ali, você pode perceber que nós éramos os 37º, né? Já tivemos uma queda aí para 24º. Né? Ô, Bissier, você sabe que nós estamos próximos, né, do Natal, e ano que vem vamos fazer os 25 anos dos Jogos de Atlanta, né? E eu estava pensando esses dias, porque você veja só, eu acho legal contar essas histórias, né? Por que a gente primeiro foi para Manaus para aclimatar? Porque Manaus, como o Bissier disse, tinha as condições mais parecidas com a que encontraríamos em Atlanta, especialmente para os paraplégicos, né? Para o pessoal que tinha lesão medular, porque eles não transpiram e seria um grande problema o clima de Atlanta. Então, fomos para Manaus. Mas você sabe o que me lembrou? Eu lembro até hoje do número do convênio, 171. É um número meio complicado, né? O 171 de 96. De 95. 95. Porque eu fui chamado logo depois do Natal, no dia 26 de dezembro, fui chamado a Brasília para assinar um convênio. O presidente do Indesp era o nosso inesquecível Filó, né? Eu já tinha encontrado Pelé. Pelé era ministro, e eu fui chamado a Brasília para assinar um convênio
para proporcionar isso que o Val está falando aí. Levar os atletas aos laboratórios, melhorar a nutrição, fazer acompanhamento, comprar polares para acompanhar treinamento e tal. E o convênio me deixou cheio de problema, porque ele foi... eu dei entrada no projeto, Messier ajudou a fazer o projeto. Eu dei entrada no dia 26 de dezembro, no dia 29 de dezembro, eu estava assinando o convênio para executar no primeiro semestre de 1996, no ano da Paralimpíada. Depois, mais para frente, na hora de prestar conta, os caras falam, pô, como é que ele faz um negócio desse tal? Conta um pouco dessa história aí, Messier. Olha só, é porque convênio, quando se faz um convênio de um órgão público, da União, com uma entidade privada, é que há um interesse mútuo. Um interesse mútuo. O governo queria o desenvolvimento do esporte paralímpico. E o canal, nós não poderíamos executar esses recursos mandando os atletas para lá, mandando os atletas para cá, formando a delegação, levando, não. Nós teríamos que repassar, porque esse dinheiro era um dinheiro carimbado, era uma subvenção social, que era para ser repassada para uma entidade nacional do desporto, para que pudesse realizar essas ações. Então, alguém pode até pensar, peraí, aí tem coisa. Não, é porque havia um interesse mútuo. Ou a gente fazia isso em 1995, ou não haveria recursos para, no início do ano, se utilizar. Por quê? Porque o recurso nosso, dos ministérios, só sai a partir de abril. Porque tem a questão da lei orçamentária, tem o famigerado decreto de contingenciamento, todos os anos tem isso, aí diminui daqui, tira do ministério, tira de outro. Nós tínhamos que aproveitar a verba que já estava em caixa do ministério, naquele ano. Aí nós, claro, colocamos no texto do convênio que as ações seriam continuadas, começando em 95, indo até o final da Paralimpíada em 96. Totalmente legal, normal, passou pela consultoria jurídica e tudo. Mas aí o pessoal, poxa, mas foi a jato, foi não sei o quê. Claro, foi a jato, porque foi tudo acordado, né, entre o Comitê Paralímpico, e foi chamado a Brasília para conversar exatamente sobre isso. Foi delimitada, nós queremos que seja feito isso, e você falou, nós precisamos disso, chegou-se a um acordo, vai ser apoiado isso, e pronto, e tocamos para frente. Realmente, em 3 dias foi feito parecer, foi aprovado, foi consultor jurídico, foi tudo, e foi assinado o convênio. E você levando aonde, Messier? O processo embaixo? No braço, senão não daria tempo, porque, infelizmente... o que o pessoal chama de burocracia, eu digo que são os trâmites oficiais. Às vezes há excessos de trâmites oficiais, né? Mas com um pouco de boa vontade a gente atinge. Se não fosse essa boa vontade que nós, todo o conjunto daqueles servidores, né? Não só os que estavam acima, como os que estavam do mesmo nível da gente ou mais abaixo, se nós não nos irmanássemos e fizesse a coisa andar, para a coisa acontecer, quem sabe o desporto paralímpico não estaria, né, teria chegado, mas não, né, talvez ao 7º lugar, não tão rápido, está entendendo? Claro que foi uma conjunção de esforços, né? Conjunção de esforços entre a entidade privada, que era o Comitê Paralímpico Brasileiro, e o Ministério do Esporte e os órgãos que o antecederam, né? Messier, E aí é o seguinte, bom, aí a gente assina o convênio, depois, eu já disse isso em outras oportunidades, né? Eu tive, assim, Deus me colocou frente a frente com o atleta do século, né? Você que trabalhou, teve a oportunidade de trabalhar com o Rei Pelé, né? Ministro extraordinário do esporte, Edson Arantes do Nascimento. Eu me lembro da primeira conversa que tive com Pelé. Me lembro até o dia, né? Porque é o dia do aniversário de minha esposa, 18 de abril.
o Pelé tinha tomado posse, né, dia 1º de janeiro, no primeiro governo do presidente Fernando Henrique. Nós criamos o Comitê Paralímpico no dia 9 de fevereiro, dia 18 de abril o Pelé me recebeu. E uma semana antes, 10 dias antes, minhas pernas tremiam, né? Porque eu digo, caramba, eu vou me encontrar com o Pelé. O que eu vou dizer para ele? Vou pedir um dinheirinho para ir à Paralimpíada de Atlanta? Isso não era com você. Eu sei bem o que aconteceu, mas conte. Aí, no dia eu resolvi ousar, né? E disse ao Pelé, eu levei a ele um quadro do futebol de amputados, uma fita, uma carta, e disse a ele, ministro, o esporte das pessoas com deficiência não precisa do ministro. Nós precisamos do Pelé para virar a página. E o Pelé, não sei, foi uma empatia, assim, né? De momento, e o Pelé disse, vou estar com vocês o tempo todo, e foi essas coisas que fez, né? Juntou lá o Indesp, o Filóia, Carlos Alberto, você e todas as pessoas para fazer com que a Atlanta se transformasse num primeiro momento de afirmação do esporte, né? Porque o que a gente fez ali, né, com a ajuda sua do Indesp, pouca gente faria, né? Aclimatação em Manaus, que você já falou, exames no laboratório da Escola Paulista de Medicina, monitoramento de treinamento à distância, suplementação alimentar para os atletas, para chegar em suas casas, lançamento do projeto no Palácio do Itamaraty, governador do estado, todo mundo, aí o paradesportivo, né, segundo Jogos Brasileiros Paradesportivos 96. O Chororó, né? Artistas, Pelé, enfim, todo mundo. Então, são assim, histórias bem interessantes. Mas Michel, você estava lá em Manaus, né? Estava. Conta aí a história aí, porque era uma época também, né? Esses dias eu falava, os atletas, eles não tinham o profissionalismo que hoje se tem também, né? Era muito incipiente, então cada um queria mostrar a sua marca. Eles não entendiam que o Comitê Paralímpico tinha feito um convênio com o Ministério do Esporte, né, que tinha colocado recurso para cada uma das ações que seriam necessárias e tal, e que a marca que tinha que aparecer ali no momento era a marca do governo federal, né? E do CPB, né, que na época foi criado o Jaquinho, nós tínhamos até um mascote, o Jaquinho, né? E alguns atletas, né, todos são meus amigos, eu me dou muito bem com eles, mas eles não conseguiram entender, eles queriam, porque eles tinham patrocínio privado lá no estado deles, lá no local de treinamento deles, e eles queriam aparecer na foto com a marca no boné, com a marca na camiseta, esquecendo aquilo que a gente chama, né? O marketing predatório, né? Quer dizer, aproveitar o momento para mostrar a marca que não deveria ser mostrada ali no momento, né? Então, isso trouxe dores de cabeça, né, para o João, né, que era o presidente do Comitê Paralímpico, né? O João teve que conversar sério com os atletas e tal, mas depois, graças a Deus, a coisa foi levando. Foi levando, voltou a acontecer depois, na vinda, essa coisa toda, mas agora o pessoal está sabendo que não pode fazer, né? Então, ninguém nem tenta fazer mais isso, porque sabe que se eles fizerem, serão punidos, né? Terá punição não só para eles, como para a entidade, então ninguém faz isso. Mas, naquela época, era barra você dobrar o pessoal. Eu lembro que houve problemas sérios, que essa é a parte que a gente... Nós vamos falar de alegria, de coisas alegres, né? De coisas alegres. Mas, olha, João, e as lutas que a gente tinha com tudo lá dentro da... Eu lembro que, como eu falei, né, agora eu vou sair um pouco, só em pouquinhos minutos, as dificuldades que a gente encontrava lá, porque nem tudo que a gente queria fazer, a gente podia. Por exemplo, quando apresentava um projeto que tinha lanche, nossa, todo mundo, o que é isso? Lanche na competição? Quem é que vai lançar na competição? Foi preciso eu colocar uma pessoa que trabalhava comigo para ir à competição, essa competição que teve lanche, para eles entenderem
que as crianças que iam participar daquela competição passavam a madrugada viajando. Era um evento em Volta Redonda, era feito pela Rose Vilela, mãe do nadador, né? Que ela vai. Lembra do nadador? Vai, Thiago! Vai, Thiago Pereira! Né? A mãe do Thiago fazia esse evento lá. E ela pedia lanche, ela me explicava. Aí eu falava, é preciso. Aí foi preciso a menina ir lá e ver que as crianças passavam a manhã toda viajando, a madrugada, para chegar lá sem tomar café nem nada e ir para a pista. Essa foi uma, duas. Aí teve problema das camisetas, né? Que a gente só podia dar 2 camisetas, e a gente tentava mostrar que o cadeirante, só em tocar a cadeira para sair do alojamento para ir no restaurante, ele suja, e ele não tem condição de lavar, é um tetra. É um tetra assim, mas que ele toca a cadeira, mas com um dedão só, praticamente, ele não tem condição de lavar, como é que vai com 2 camisetas? Então, nós encaramos determinados problemas lá, que depois foram contornados, né, e tal, mas, olha, foi duro. Foi duro equiparar o atleta paralímpico ao atleta olímpico, porque nós fazíamos competições embaixo de arquibancada, comendo com a marmita quentinha, que nem sempre estava quentinha, ali com a colher de plástico, quando quebrava ia com a mão mesmo, tá entendendo? Então, foi muito difícil a gente, nas primeiras competições, colocar em hotel. Aí tinha, olha, a gente recomendava que tem que ser um hotel mais tal, que é para o dinheiro dar, porque a gente tinha pouco dinheiro, tinha que atender todo mundo. Graças a Deus, hoje em dia, podemos dizer que está assim, de igual para igual, porque vão para os mesmos hotéis e tal. Mas aqueles que iniciaram, a Sueli, Luiz Cláudio, Adria, Miracema, os meninos que foram para Seul, para Stockman Deville em 84 e Nova York, penaram muito, porque não tinha nada. Eles não tinham nada. A Miracema e a Lia, e o Jadi e o Tita corriam com a cadeira que usavam no dia a dia. Gente, o pessoal lá voando com um triciclo. Era uma coisa que a gente doía dentro da gente e a gente não podia fazer nada. E tanto que eu fiz que eu consegui, João. Nós conseguimos lá trazer 2 cadeiras primeiro nível e doamos aqui para os rapazes de Brasília, o Parré e o Carlinhos, e passaram a correr com aquela voando com Fórmula 1, tá entendendo? E tem tantas outras histórias, de tanta coisa que a gente encarou, cara, mas que para mim valeu a pena. O meu grande legado no esporte paralímpico são os amigos, as amizades que eu fiz, né? Esses amigos que eu não esqueço em momento nenhum, me emociono quando vejo passa na televisão, quando eu vejo uma competição paralímpica, eu me emociono ainda, né? Quando vejo pelo Esporte TV, coisa que antigamente a gente sabia 15 dias depois, e hoje em dia já tem visibilidade. Mas para chegar a isso, foi preciso um cara como você. E o esforço dos atletas, né? Não estou desmerecendo os que lhe sucederam, o Vital, o Andrew e o Misael, mas você que deu aquele início, aquele pontapé inicial, teve aquela visão, né, de levar jornalistas, né, para Sydney, 2 de cada estado, para mandar notícias para todo mundo. Ela levou uma equipe de televisão para filmar, pagou o sinal para botar à disposição da Globo, das outras, tudinho, e a partir dali aí deu uma virada, porque começou-se a falar em atleta, não era mais o coitadinho, era um atleta, e os caras buscavam até histórias. Houve algum casamento, tem algum que namora, buscava aquela coisa, veio aquele negócio da Adria, né, da musa paralímpica, aquela coisa toda, então começou a ser falado. Hoje em dia, como se fala em Sueli, em Adria, no Tubarão, Clodoaldo, meu amigo, Daniel, e tantos outros, todos os outros atletas também, tá entendendo? Todo mundo conhece, todo mundo já viu em algum lugar na televisão, né? Graças a... Não estou puxando, mas é que você tem uma diferença dos outros. Você foi presidente de 4 entidades diferentes. Lembra? A BDA, Comitê Paralímpico, a BVP e agora o Comitê Paralímpicos, Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. 4 entidades nacionais diferentes, sendo que 2 em nível, né, mais acima um pouco. Quer dizer, é muita vivência, né? E eu acho que acertaram quando colocaram você aí nessa função. Mas continue aí, João. Ô, Michel,
Você sabe, nem eu mesmo sabia de algumas histórias, porque as pessoas pensam, às vezes, que as coisas são muito fáceis, mas elas não são fáceis, elas são difíceis. E nós, graças a Deus, contamos com pessoas como você, né, para fazer com que as coisas pudessem acontecer. Eu descobri esses dias, casualmente, a dificuldade das pessoas entenderem a questão do atleta guia dos cegos. Eu sou de um tempo em que o atleta guia ele tinha que ser um cavalo. Não podia ser diferente, e até o apelido dele era Cavalo, nosso amigo Gerson Knittel, que dirigia 100, 200, 400, guiava, né? 100, 200... Tem que ter... Um atleta como Adria Rocha, Zezé e tantas outras, né? Porque antes o guia, ele apenas, então, somente guiava nas provas de 200 para cima. As provas de 100, o cego tinha que ir sozinho, né? Chamado na palma, né? O chamador, não era nem guia, tinha um chamador. Depois evolui-se para o guia, e aí aparecem esses grandes heróis que conduzem os nossos atletas às vitórias. Conta um pouco aí o seu papel para que o governo reconhecesse o atleta guia como atleta e não como outra coisa qualquer. João, eu chego às lágrimas com isso. Foi uma luta que eu perdi. Foi uma luta que, infelizmente, eu perdi. Porque eu tentei por A mais B, quando a gente estava... Porque trabalhando a lei... Cadê Monsieur, meu Deus? Monsieur! Ô, tal! Acha o Monsieur aí, porra! João, ele caiu assim que ele retornar, eu coloco ele na sala. Então vamos continuar nosso papo aqui, ô Silé. Ok. Para não deixar as pessoas aí no vácuo. Pessoal, a gente estava falando essa questão aí da guia. O Monsieur Rivaldo vai contar essa história para vocês já já. O Monsieur é uma pessoa emotiva e, enfim, eu acho que acabou que o sinal dele lá fugiu um pouco. Mas o atleta guia, as pessoas do governo, elas não entendiam que o guia era tão importante quanto o atleta cego. Então, hoje, nós temos, por exemplo, a Bolsa Atleta, né? E Rivaldo teve uma luta muito grande para tentar inserir o guia como também beneficiário da Bolsa, né? Atleta. E Rivaldo tem N outras histórias, né, importantes para se contar sobre o quanto era difícil, né, convencer os organismos, os superiores dele, do esporte, de tantas coisas. Não ficou apenas, tão somente, na questão do atleta guia, né? As crianças da Paralimpíada Escolar. Se hoje as crianças da Paralimpíada Escolar têm bolsa para poderem seguir, né, seus estudos e também a prática do esporte, deve-se muito a uma pessoa como Rivaldo, né? Quer dizer, pessoas que trabalharam no governo e que fizeram muito pelo esporte das pessoas com deficiência. Como disse lá atrás, Rivaldo pegava o processo lá, botava embaixo do braço, ia lá, encheu o saco de um, encheu o saco do outro, para poder fazer com que as coisas pudessem acontecer. Então, esse papo com o João aqui, né? A perspectiva é essa, né? A perspectiva é a gente trazer pessoas como o Rivaldo, como tantos outros, né? Atletas, não atletas, dirigentes, com
com que o desporto pudesse crescer. Está aí na tela, né? Os atletas guia afirmam que deixarão de executar essa tarefa de guiar atletas cegos, dito pelo professor Rivaldo, porque o cara vai fazer esporte olímpico. Né? Para que ele vai guiar um atleta cego? Né? Se ele pode fazer esporte olímpico para poder ganhar a bolsa, né? Que a ele não é dada essa oportunidade. Então, realmente uma coisa muito complicada e difícil, né? De se fazer. Eu não sei se Sileno fez... olha lá, Rivaldo diz que o sinal dele caiu, infelizmente. Mas vocês sabem, essas coisas acontecem também, né? Às vezes acontece para o bem e acontece para o mal. Como o sinal dele caiu, a gente ainda tem um tempinho, eu vou contar uma história aqui de Sydney. O professor Rivaldo estava falando que nós levamos 27 jornalistas aos Jogos Paralímpicos de Sydney. Compramos os direitos de transmissão, como tínhamos feito já em Atlanta, em 96. Sinal de satélite para fazer o sinal chegar aqui. Tivemos a parceria, não tínhamos mais Pelé, mas tivemos a parceria do Banco do Brasil, né, que foi nosso parceiro. O Rivaldo está tentando lá um novo acesso. Enquanto ele não vem, eu vou contando essa história aqui. E aí, o que acontece? Os Jogos Olímpicos acontecem imediatamente, todos sabemos aqui, mas muita gente não sabe. Os Jogos Olímpicos acontecem anteriormente aos Jogos Paralímpicos. E naquela edição de Sydney, quis Deus que os atletas olímpicos não ganhassem uma só medalha de ouro, apesar de terem possibilidade de ganhar 7. Né? E eu lembro aqui os 2 judocas, né, Honorato e Camilo, as meninas do vôlei de praia, os meninos do vôlei de praia, Robert Scheid no iatismo, né, que precisava chegar na última regata, na 22ª posição para ser medalhista de ouro, e foi abalroado e chegou na 23ª, ficando com a prata. E no último dia dos Jogos, o melhor cavalo do mundo, montado pelo melhor cavaleiro do mundo, Balubê de Rouet, com Rodrigo Pessoa, que fez a primeira passagem, zerou a pista, mas na segunda passagem o cavalo não saltou o primeiro obstáculo. Né? E a chance do hino brasileiro ser tocado em Sydney e da nossa bandeira ser hasteada no lugar mais alto do pódio, ficou conosco, né? Ficou com os atletas paralímpicos, e eu arrumei um dinheirinho também lá, com eles, lá com a ajuda de Rivaldo, para fazer uma campanha. Né? Monsieur! Seja bem-vindo de volta! Eu estava aqui contando histórias, enquanto você não está. Mas conta aí a história aí do atleta guia, e depois eu queria que você emendasse a história Sim. das crianças da Paralimpíada Escolar. Tá. Vamos lá. Todos aqui ansiosos por te ouvir. Uhum. João, Fala. Toma uma água. Bom, bem rapidinho. Bom, quando criou-se o Bolsa Atleta, tinha aquelas categorias estudantil, nacional, internacional, olímpica e paralímpica. Eu vou falar devagar, por causa do tradutor. Tá? Mas as crianças, né, que... Você está ouvindo? Estou. Todos estamos ouvindo. Mas as crianças, né, que... Tá ok. As crianças do esporte escolar paralímpico... Oi, Rivaldo. Rivaldo? Monsieur. As crianças...
Respira. Não recebiam Bolsa Atleta. Não recebiam porque não era contemplado na lei. Né? Aí, após o primeiro campeonato brasileiro de atletismo e natação paralímpica, está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Após esse campeonato, tá com delay, tá. Vai embora. Vai embora. Então, as crianças não recebiam, e eu, em conversa com o Vanilton, com o professor Vanilton, né, nós tínhamos que achar um jeito de inserir as crianças no Bolsa Atleta. Então, o que é que foi feito? Fui ao Vital, eu e o Vanilton, nós fomos conversar com o Vital para que fizesse a solicitação ao Ministério, que eu prepararia um parecer, né, aprovando, fazendo uma justificativa para que os atletas que participassem, fossem campeões do Campeonato Paralímpico Escolar, pudessem também acessar a Bolsa Atleta Estudantil. Tá? Então, o Vital mandou esse ofício e eu fiz uma nota técnica, um parecer e já uma minuta de acordo de cooperação, porque foi o que Vital pediu, um acordo de cooperação. E assim foi feito. Fiz o parecer, foi aceito pelo secretário na época, foi em 2006, era o André Arantes, era o secretário, e de lá foi para o ministro, que era o Agnello Queiroz, e foi aceito também, e foi alterada a portaria do Bolsa Atleta para o ano seguinte. Então, a partir do próximo ano, com os resultados daquele ano, no ano seguinte, os atletas da Paralimpíada Escolar seriam contemplados com o Bolsa Atleta. E até hoje são contemplados, graças a Deus. Né? Foi muito compensador essa luta, né? Já que eu perdi a dos atletas Dias, né? Perdi, mas tentamos. O importante é que tentamos. Porque eu sempre digo que no esporte paralímpico eu não fiz tudo o que quis. Nós não fizemos. Eu e aquele pessoal todo que eu falei, vou falar novamente, Vanilton, Renaldo, Nilma, aí vem a Emiliana, vem um monte de gente e os secretários acima. Dos secretários, eu quero dizer o seguinte, quero frisar bem, está no final, mas eu faço questão de falar. Todos eles foram importantes. O André Arantes, o Djan Madruga, a Paula, que foi antes do André Arantes, mas o Ricardo Leiser Gonçalves foi o último secretário que nós tivemos. Realmente, ele nos deu carta branca para o desporto paralímpico. Disse, Rivaldo, pensa onde vai empregar bem esse recurso que nós temos. E nós pensamos, conversamos com ele, ele deu carta branca. Disse, olha, manda ver. E nós conseguimos, para fechar, né, esses 10 anos que eu passei lá, um programa que foi criado lá antes, foi idealizado pela Nilma, que chamou o Alberto Martins Costa, chamou o Sidney Rosada, chamou o Pedrinho e tal, e a gente, em 4 mãos, ou 5 mãos, 6 mãos, escreveram aquele programa de implantação de núcleos para pessoas com deficiência. Nós tentamos levar isso para todas as universidades federais. Levamos para 18. As outras ou não quiseram, ou a gente não conseguiu fazer contato. Teve 2 ou 3 que não quiseram por problemas políticos internos, né? Mas o resto das universidades, 18 universidades, nós conseguimos levar... Você não participar, Messias. São os vigias da casa, os vigias. Tá, então, nós conseguimos abrir as portas das universidades para que as pessoas com deficiência tivessem lá todo o equipamento, tivessem lá os profissionais, tivessem lá os estagiários, né? Nós repassávamos os recursos direto do Ministério para as universidades federais,
e algumas de estado e de município, e esse dinheiro era para comprar o material, os implementos, lanche, pagar a bolsa dos estagiários, para alugar transporte, para apanhar o garoto com deficiência lá no local onde ele morava, trazer e levar de volta. Então, isso nos encheu de alegria, não só a mim, como a todos que trabalhavam ali por esta causa, inclusive o nosso secretário vibrou com isso, sabe? Uma pessoa que é entusiasta também do desporto paralímpico. Nós somos adversários políticos, em política, mas ele, eu reputo, foi uma pessoa de uma importância muito grande. Michel, a política, ela não entra na nossa história. Uhum. Eu tive a oportunidade de me relacionar com pessoas do governo Collor de Mello, aonde a gente começava a ter o presidente da República do Brasil reconhecendo feitos de pessoas com deficiência. Eu tenho os telex, não é, como é, telegrama, que Collor de Mello enviava e você recebia, parabenizando os nossos atletas pelos feitos em Barcelona 92. O presidente Fernando Henrique, pela primeira vez, recebe atletas 2 vezes, antes de Atlanta e depois de Atlanta, juntamente com o ministro Pelé. O presidente Fernando Henrique recebe atletas em 99, quando voltávamos para Pan-Americano do México, você esteve conosco lá também, com a delegação e produz as leis mais importantes que beneficiam as pessoas com deficiência. Depois, presidente Fernando Henrique nos recebe também antes e depois dos Jogos de Sydney. Presidente Lula recebe os atletas antes e depois dos Jogos de Atenas. Presidenta Dilma faz a mesma coisa com os atletas antes e depois dos Jogos de Pequim 2008, e eu espero que o presidente Bolsonaro... depois a própria Dilma, presidenta Dilma, recebe os nossos atletas antes e depois dos Jogos de Londres, dos Jogos de 2016, e eu espero que o presidente Bolsonaro possa também receber os nossos atletas antes do embarque para Tóquio e depois na volta, quando voltarmos de Tóquio carregados de medalha. Então, eu acho o seguinte, o esporte ele não tem partidarismo, não tem essa coisa, né? Nós precisamos fazer pelas pessoas com deficiência, pelo esporte das pessoas com deficiência. Eu acabo de ter uma experiência fantástica, Michel, com a criação do CBCP, né? Eu e todos aqueles que me acompanham, porque nós pegamos carona numa legislação, fomos ao Senado Federal, 2 senadores da República se dispuseram a apresentar emendas para nos beneficiar, 51 senadores da República disseram sim ao Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, fomos de volta para a Câmara dos Deputados para receber a homologação dos 513 deputados federais, fomos à sanção do presidente Bolsonaro, 35 vetos, nenhum dizendo respeito a nós. Então, eu queria lhe dizer o seguinte, nós não temos política. E nós estamos finalizando aqui a nossa live, porque já vai para 1h09. Tudo aquilo que é bom passa rápido, mas a gente precisa resgatar essas histórias, né? Quem sabe um dia, lá na sede do Comitê Paralímpico Brasileiro ou na futura sede do CBCP, a gente não possa ter todos aqueles que concluíram essa história contando histórias para as gerações futuras, né? Para os estudantes que não têm, ou que têm pouca literatura, hoje, graças a Deus, tem muito mais. E eu queria agradecer a você, Michel, que dedicou sua vida, né, a nos ajudar na difícil tarefa, na difícil missão de levar o esporte paralímpico
aonde chegou, né? Não se chega em 25 anos aonde o esporte das pessoas com deficiência chegou, não fosse a competência dos nossos atletas, as medalhas dos nossos atletas, mas você e tantos outros também é responsável por essas conquistas, né? Porque se não fosse pessoas como você, que se dispuseram a colocar os processos embaixo dos braços, para levar e colher a assinatura de conjur, de chefes, subchefes, trichefes, para fazer com que as coisas acontecessem, provavelmente elas não teriam acontecido. Fica aqui, ô Messier, a você o meu mais sincero agradecimento. Né? Em nome, eu acho que das pessoas com deficiência, posso falar assim, de todo o nosso país, pelas conquistas ao longo desses anos, que fizeram com que a vida das pessoas com deficiência, através do esporte, porque nem todos chegam ao esporte, né? O esporte de rendimento é um funil, né? Mas que puderam chegar, de alguma maneira, ao pódio da cidadania, eu costumo dizer, né? Nem todos chegarão ao pódio da medalha, mas certamente a maioria, se não todos, chegarão ao pódio da cidadania. Eu deixo aqui os minutos finais aí para que você faça a sua despedida. Não podemos falar de tudo, né, porque, infelizmente, o tempo é muito pequeno para falar de tantos anos de história, mas a gente já deu o primeiro passo aqui. Eu só tenho a lhe parabenizar, João, por mais essa ideia, né, de juntar tanta gente interessada no esporte paralímpico, no desporto paralímpico, né, para conversar, para ouvir, para falar, para mandar mensagem, para que a gente seja um corpo só e lute mais ainda para que o nosso desporto paralímpico suba mais ainda, porque merece subir. Nós não chegamos a 7º lugar e depois a 8º, ficamos em 8º porque tivemos assim a pouca sorte, né? Porque foi em casa. Talvez se tivesse sido fora, a gente teria chegado ao sonhado 5º lugar, mas está de bom tamanho o 8º lugar, nós estamos entre os 10. Em 50 anos, em 25 anos, chegamos entre os 10 primeiros, né? E tantos outros atletas que apareceram e tantos outros que melhoraram seus tempos, melhoraram suas performances, tiveram conhecimento do esporte paralímpico, melhoraram a sua saúde, a sua qualidade de vida, são mais cidadãos porque eles sabem dos direitos que têm, eles passaram a frequentar palestras, né, ouvir outros colegas que tenham algo a falar sobre os direitos das pessoas com deficiência, e hoje eles estão mais conscientes dos seus direitos, né? E isso é um ganho. E o esporte é uma ferramenta fenomenal para facilitar tudo isso. Eu só tenho a agradecer a Deus, aos meus amigos, a você, ao Vital, ao André, ao Misael, a todos, ao Alberto Martins Costa, aos meus colegas de trabalho, né? Orlando, Nilma, Renaldo, que Deus o tenha, Vanilton, que Deus o tenha, e tantos outros que se foram, o Blanco, a Beatriz, o Sérgio Castro, tantos outros que lutaram, que deram a vida também por esse esporte, que estão aí vivos, que estão lá com Deus, mas tem outros aqui que estão vivos, tocando, levando essa bandeira, e eu prometo a você que no que for necessário e no que eu puder, estou à disposição para ajudar, continuar ajudando o desporto paralímpico. Um grande abraço, um grande beijo no coração para todos. Ô, Messier, bom, esse é o último papo do ano, né? Do ano de 2020, esse ano tão difícil, né, para a humanidade, com a pandemia do coronavírus, que tantas vidas também ceifou, e a gente tem a esperança, né, de que 2021 seja um ano diferente, seja um ano em que a gente vença, né, muito também pela resiliência, né, dos nossos desportistas, que sirva de lição, né, e de incentivo às pessoas, né, para que a gente viva, para que a gente vença esse vírus. Nós tivemos aqui na nossa live muita gente, eu vi aqui passando alguns, professor Alberto Martins,
que tem também tantas histórias, né, com o esporte de pessoas com deficiência, seja na academia, seja na prática, né, foi chefe de delegação e você foi subchefe com ele, né, em algumas oportunidades, enfim, muita gente, né, que se dedicaram a esse esporte. Eu queria agradecer a você, mais uma vez, ao Tal, que é o nosso companheiro aqui, para fazer com que as pessoas surdas possam participar e entender as nossas conversas, né? Queria agradecer a todos que nos acompanham. Muitos viveram ontem, né? Ontem eu quis inovar, né? Antigamente eu usava o WhatsApp para comunicar as pessoas do Papo com o João, de 5 em 5. Aí alguém me disse ontem, não, João, você pega aí a tua lista de WhatsApp e faça uma lista de transmissão. Aconteceu o mesmo que aconteceu muitas vezes lá com tantas pessoas em relação à história das camisetas, né? Que eu passei para toda a minha lista de transmissão, aí um sujeito me disse assim, que porra de grupo é esse? Quero nada com grupo. E foi cômico, né? E a gente acabou se divertindo bastante, mas eu queria agradecer a todos. Dizer a todos que o CBCP, que nem bem ainda dá os seus primeiros passos, né? Com tanta dificuldade, mas que nós vamos vencê-las todas para fazer conjuntamente com o Comitê Paralímpico Brasileiro, porque a gente não quer trabalhar separadamente, que a gente possa fazer com que o esporte chegue efetivamente às pessoas com deficiência e que elas tenham oportunidade. Como disse o Messier Rivaldo, que tem esse papel importante para que as crianças da Paralimpíada Escolar possam, né, estar recebendo hoje uma bolsa, que tantas outras crianças e aí adolescentes com deficiência também possam encontrar um caminho para suas vidas. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a vocês todos que nos acompanharam aqui. Um Feliz Natal para todos, né? Que o nosso Natal seja um Natal de confraternização, ainda que distantes uns dos outros. Um feliz ano novo, que 2021 venha com novas energias para fazer com que a gente continue a nossa jornada. Obrigado, Messier. Obrigado a todos. Vamos depois fazer um segundo papo com o Messier Rivaldo para contar outras e interessantes histórias. Forte abraço. Okay. Fiquem com Deus.